protect. Back to those days. I was running in one place. Set a pace. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. Fala galera do Geek, eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek, o melhor canal de tecnologia pra games. E hoje, é claro, é óbvio, é lógico, como você já esperava, a gente vai trazer pra você toda a revelação de hardware do PlayStation 5. Não a revelação de specs, a gente tá falando da engenharia mecânica, a gente tá falando por dentro do console. A Sony fez um vídeo mostrando exatamente tudo e tirando todas as dúvidas que ainda haviam sobre o console, como nós já havíamos falado no vídeo anterior sobre o hands-on, que ficou faltando muitas questões do console. E hoje, cara, a gente tem tudo pra você. É claro, é óbvio, é lógico, eu continuo acreditando que essas informações deveriam ter vindo antes da pré-venda, mas se você comprou o PlayStation 5 e tava com medo de alguma dessas informações que ainda não tinham sido reveladas, eu posso já te adiantar, fique tranquilo, tá muito legal a engenharia mecânica do console e você vai conferir tudo com a gente. Cara, vingou metal líquido como material de dissipação do PlayStation 5, entre outras coisas. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, vem comigo. Vamos lá então, o primeiro ponto de destaque que eu queria dar, não tem nada a ver basicamente com o hardware em si, com o PlayStation 5 em si, é que, cara, a apresentação foi muito boa, foi feita por um profissional que trabalha na Sony, participou do processo de desenvolvimento de design do console e, cara, como é bom não ver uma pessoa de cabelo pintado falando sobre um equipamento ou o jornalista achando alguma coisa importante que não é importante. A apresentação foi muito boa, destacou, foi incisiva, objetiva. É difícil hoje em dia no YouTube a gente ver apresentações objetivas, feitas por profissionais. Como é bom valorizar o profissional, não é não? Dito isso, vamos falar dessa apresentação e vamos falar das novidades que interessam pra você que tá afim, já comprou ou vai comprar esse console. Vamos começar com as partes externas, é claro, é óbvio, é lógico. Um ponto de destaque muito legal é a parte da base. Ela, pra você colocar em pé, ela tem um parafuso central que você retira muito facilmente e o legal de tudo é que pra você colocar de deitado, você acopla e guarda o parafuso na própria base, ele vem com tampo para você suprir o buraco do parafuso, ele não ficar exposto, e quando você quiser colocar de deitado o seu PlayStation 5, você simplesmente encaixa na lateral e está pronto. Eu achei muito legal e eu fui inteligente porque pensou em tudo, inclusive no detalhe de não manter o buraco exposto do parafuso por questão de design. Eu achei muito legal mesmo, ficou de parabéns aí essa parte da base. Outro ponto de destaque que a gente vê aí é na parte das aberturas laterais, totalmente de encaixe. Você já tem a exposição do fã e você também já tem acesso direto à expansão NVMe, exatamente, essa tampinha lateral aí, ó, agora aberta, você verifica para você acoplar a sua expansão NVMe, ou seja, na prática você vai retirar a lateral esquerda do console e vai desparafusar e encaixar o seu NVMe externo e encaixar novamente de maneira bem fácil, ou seja, o acesso para a expansão ficou fácil e também agora revelado como você fará isso. Indo direto ao ponto agora, com o console já aberto, a gente verifica o sistema de refrigeração. Aqui a gente vai focar 100% nele para falar essa parte, que é uma parte muito importante. Esse sistema de refrigeração tem 3 alicerces muito interessantes. O primeiro é o fan de 120mm, que é de 45mm de espessura, exatamente. Então ele é grosso, ele possui as pás que recolhem o vento dos dois lados, e é por isso que tem aquelas arestas frontais no PlayStation 5, lá na parte de cima. Ele está fazendo pushing dos dois lados, e aí ele já faz o pushing e joga o ar para baixo. Nós temos uma barra de dissipação que vai de lá de cima, onde está o dissipador, até lá embaixo. A parte de cima é onde é acoplada o SSD interno do PlayStation 5, que é soldado direto na PCB, como nós já havíamos falado que deveria ser. Também existe o controlador de I/O que você está vendo em volta das NAND flashes do SSD. Esse controlador de I/O é aquilo que o Mark Cerny tinha falado em relação ao hardware de compactação, descompactação e controle das suas 12 vias PCI Express, que aumenta a velocidade e dá acesso direto aí a GPU e memória. Agora, voltando à ventilação, a gente percebe que o pushing ocorre pelo fan de 120mm com 45 de espessura, recolhendo o ar dos dois lados do PlayStation,
PlayStation. O primeiro acesso ao ar frio quem tem é o SSD e ele joga para baixo em direção ao SoC ou SoC ou a GPU, CPU do console. Dessa forma, sendo apenas uma barra de dissipação para metade do console inteiro, o calor gerado pela CPU, GPU, não sobe para o SSD, porque ele recebe o primeiro pushing de ar frio. Então o ar entra pelas laterais, é colhido pelas arestas de 45 minutos de espessura, jogado no dissipador, resfria o SSD e o controlador de I/O do SSD, e isso já vai ajudar no seu SSD externo, que também acaba esquentando, já vai começar a refrigerar ele, desce pela PCB e chega até as memórias e também o silício de GPU, CPU, o SoC do PlayStation 5, e de lá vai para fora. Isso é bem legal e interessante porque, como eu disse, nós não temos a interferência do calor de um componente para o outro, que poderia ocorrer porque está usando uma barra de dissipação integral no console. Agora, o terceiro pilar de sistema de refrigeração é que os boatos, e inclusive o vídeo que nós fizemos sobre metal líquido, se fez verdadeiro. O metal líquido é usado como condutor térmico entre o silício do console e a barra de dissipação. O metal líquido é uma grande solução de refrigeração, principalmente nesse tipo de silício, que é diluted, ou seja, ele não tem a tampa de ferro, e direto na barra de dissipação. Para vocês terem uma ideia, agora voltando para mim, um metal líquido, por exemplo, como esse aqui que eu utilizo nas minhas GPUs, ele pode chegar a 74 de coeficiente térmico. Exatamente, 74 de coeficiente térmico. E em chips do tipo deleted, ou seja, sem a tampa, que nem no caso das GPUs, os ganhos são realmente surpreendentes. Eu posso relatar para vocês que eu tenho uma placa aqui no estúdio, é a Vega 64 modelo Strix. É uma placa que esquenta bastante. Ela, com a condução térmica dela normal de fábrica, chegava até 85 graus numa rotação de fan médio. Se a gente subisse a rotação de fan para cerca de 2.500 RPMs, nós conseguimos chegar a 75 graus no full loading da placa. E 2.500 RPMs no fan é um ruído ruim para o PC no caso. Então eu utilizei esse cara aqui, relatando para vocês, e eu cheguei a 74 graus com os fãs desligados. Exatamente. Com os fãs em baixa rotação, cerca de 800 a 1.200 RPMs, eu consigo refrigerar a placa em torno de 60 a 65 graus no máximo. Isso foi um ganho muito grande somente utilizando metal líquido, ou seja, a solução de SoC com boost do PlayStation 5 com metal líquido, aquela barra de dissipação e aquele fã lateral foi muito bem pensada. Então a gente não deve ter problemas realmente neste console. E se confirma também os relatos do hands-on, onde o ruído é baixo, porque aqueles 45 milímetros de fã consegue puxar bastante ar sem precisar entrar numa rotação muito alta, diminuindo o ruído. E também nós temos aí a questão da fonte, a fonte que é uma fonte de 350 watts. Uma coisa que é importante falar é que a fonte tem bastante proteção, tem um plástico bem robusto, porque ela fica próximo ao dissipador. Ok, dito o sistema de refrigeração, vamos passar para PCB aí, dá uma olhadinha, você tá vendo o SoC do PlayStation 5, o silício, o CPU barra GPU, à volta nós temos as memórias GDDR6 no lado ao contrário da PCB, que ficam em volta aí de todo esse silício do processador, que também são dissipadas pelo aquele dissipador gigantão, né? E aí é tudo isso que é o PlayStation 5 da parte interna dele. Bacana, né? Outro ponto também legal é que você pode ver que o encaixe e desencaixe dele parece ser muito fácil. No entanto, ficou mais difícil acessar internamente o console, como era no PlayStation 4 e no PlayStation 4 Pro, porque tem mais peças, mais equipamentos. Dá uma olhada aí nessa composição total de peças para você montar e desmontar um verdadeiro Lego, se você gosta de fazer isso e quando você for fazer a manutenção sozinho. E agora, se você é um entusiasta e gosta de ficar fazendo manutenção nos seus equipamentos, daqui em 1 ou 2 anos você vai abrir o seu PlayStation 5 para trocar aí, para fazer aquela limpeza que todo mundo gosta de fazer,
fica ligado, cara. Você vai ter que comprar metal líquido. Metal líquido não é só uma coisinha bonitinha. Ele faz parte do sistema de dissipação do console. Se você abrir e meter pasta térmica nesse console, você vai ter vários problemas de aquecimento. Tem que manter a integridade de como foi construído. É um toque para quem gosta aí de fazer as manutenções. Então já fica ciente disso, que no futuro tu vai ter que comprar metal líquido. Legal, né? Bacana. Por enquanto é tudo isso, e tudo isso já é muito bom. Agora finalmente nós temos todas as informações sobre o PlayStation 5. Nada mais de surpresas a gente vai ter. Se você adquirir o console, saiba que a engenharia mecânica parece ser muito factível aos relatos que foram dados, tornando verdade que o console é silencioso e você não deve ter problemas de refrigeração. É claro, é óbvio, é lógico que tudo é teoria. Na prática a gente vai ligar, jogar, testar e mostrar pra você se tudo isso de verdade funciona lá no futuro. Quando lançar o PlayStation 5, você vai ver tudo aqui no canal. Por isso, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, e nós estamos na semana DGTech, cara, muita coisa, inclusive abertura de consoles. Tá sensacional essa semana. Falou, eu sou o Goticose e até a próxima.